Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, mais um domingo que o Senhor coloca diante de nós. Quer dizer, mais uma esperança em nossa vida. Sim, a cada domingo que nasce é a esperança que se renova na nossa vida. Esperança de que a graça de Deus nos acompanhará ao longo dessa semana, nos inspirará de como vivermos, como acolhermos a sua palavra como fonte inspiradora da nossa caminhada. Que seja então o domingo como dia do encontro com o Senhor e que este encontro seja um marco na nossa vida, conduzindo-nos pelos sinais do amor de Deus, conduzindo-nos pelos caminhos corretos aos quais o Senhor quer nos indicar. Nós estamos no 16º domingo do tempo comum. Mais uma vez, nós temos no Evangelho dominical Jesus falando em parábolas. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 43. Jesus fala em parábolas. São 3 as parábolas que ele coloca no Evangelho de hoje. E vemos que parábolas são meios que Jesus teve para expressar ao povo falando dos mistérios do reino de Deus. Parábolas estas, tiradas sempre do cotidiano, praticidade da parte do Senhor, para que todos pudessem compreender, a partir da vivência, todos pudessem compreender os mistérios do reino de Deus. Então Jesus fala desta semente de mostarda que, pequenina, cresce e se torna uma grande árvore. Jesus fala do fermento colocado na farinha e faz com que a farinha, a massa, cresça. A dinâmica do reino de Deus, que é destinado a crescer, a se expandir por todos os lugares. É isso que o Senhor quer que nós compreendamos. Por mais que nós vejamos tantos sinais que nos entristecem no nosso mundo, violência, corrupção, a pandemia que nos amedronta, é preciso que nós compreendamos que silenciosamente, discretamente, o reino de Deus está acontecendo. Por outro lado, o Senhor coloca as outras parábolas, o trigo semeado, e no meio dele cresceu também o joio, uma planta muito parecida com o trigo. E foi necessário que os empregados acolhessem a vontade do proprietário daquela plantação, que quis esperar o tempo adequado para perceber de fato o que era joio, o que era trigo, e o joio fosse exterminado. Depois vem o Senhor, na conclusão do Evangelho, dizendo da boa semente que é o próprio Cristo. Ele fala de si mesmo. O campo é o mundo. A boa semente são todos aqueles que pertencem ao reino de Deus. O joio são os que pertencem ao maligno. É a planta que não tem
sentido, que não é boa. Mas vemos, por outro lado, a paciência do Senhor à espera da conversão daqueles que se colocam do lado do maligno. Essa é a grande lição que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. O reino de Deus está crescendo, sim, silenciosamente. Essa é a nossa confiança, esta é a certeza que a nossa fé nos dá. Mas por mais que nós vejamos sementes da maldade espalhadas pelo mundo, por mais que nós vejamos as ações do maligno ao nosso redor, é preciso confiar na ação de Deus, que está à espera. Nosso Deus é paciente, é bondoso. Ele está à espera da nossa mudança de vida, da nossa conversão. Não é que ele se compraz, não é que ele se deleita, que ele se satisfaz em ver o mal no mundo. Não é isto. Deus espera que todas as suas criaturas se convertam e vivam verdadeiramente. Então, ao final dos tempos, como nos fala o Senhor Jesus, ao final dos tempos, quando o Senhor vier para fazer com que o seu reino seja visto por todos, assim ele conclui no Evangelho de hoje, os que praticam o mal serão lançados na fornalha de fogo. Mas os justos, as boas sementes, viverão para a glória de Deus. Então, o tempo da nossa vida aqui na terra é tempo dado a nós pelo Senhor, para que nós possamos dar bons frutos, para que a nossa vida seja do agrado de Deus. Então é importante que nós reflitamos: o que tenho feito? Quais são as minhas ações neste mundo enquanto aqui estou? Neste domingo, nós somos convidados a celebrar o Dia da Caridade. E como é importante nós refletirmos sobre a caridade. A caridade é a grande virtude que deve marcar a nossa vida, a grande virtude que deve transformar tantos corações. Caridade, que é o bem realizado a quem quer que seja, é o coração aberto. Que pela virtude da caridade possamos passar por este mundo, como nos diz Santa Teresinha do Menino Jesus, fazendo o bem. Passar por este mundo fazendo o bem. Ainda que vejamos tantas situações que nos entristecem, tantas situações negativas, mas que não compactuemos com o mal. Estejamos do lado do Senhor. Sejamos boas sementes do seu reino, para que, quando ele vier ao final dos tempos, possa encontrar em nossas mãos bons e preciosos frutos, frutos do nosso trabalho, frutos da nossa vida de fé levada a sério, frutos que vão engrandecer a glória de Deus. Que assim possamos então viver com este esforço de conversão, mudança de vida. O Senhor está à espera dessa nossa mudança de vida. Aproveitemos enquanto é tempo, para que nos aproximemos do Senhor e nos alegremos na sua presença. Que o nosso domingo e a nossa semana sejam abençoados na graça e na paz de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.